Fala galera do canal Na Leitura, que é Léo Ferreira e hoje com o nosso primeiro Leitura Podcast. Eita, peraí, leitura não. Na Leitura Podcast. Com o nosso primeiro Na Leitura Podcast. Hoje, pra gente começar com uma pessoa hiper especial, que é uma grande amiga de longa data, uma pessoa que eu conheci, ela já era famosa. Eu a conheci nos congressos aqui de Teresópolis e ela dançava de uma forma esplêndida. E o melhor de tudo, ela ia pro palco do congresso junto com os famosos que cantavam no congresso e puxava a dança. Aposto que você já sabe quem é. A Natália. A Natália que hoje ajuda, serve no acampamento juvenil. Coordena o acampamento juvenil. Bom, então, esse podcast, o primeiro podcast, é o podcast do fogo, da bênção e da alegria. Tá bom? Quero apresentar a vocês, então, a Natália. Tudo bem, Natália? Tudo bem? Olá, gente. É uma alegria muito grande, né, estar aqui. Queria agradecer ao Léo pelo convite, né, de poder hoje estar aqui partilhando dessa alegria da juventude, né? Essa alegria que ele conheceu no congresso, essa alegria que hoje eu tento levar para tantos jovens que estão ao meu redor. É muito bom estar aqui hoje junto com vocês. Que eu não sou mais tão jovem, isso é uma verdade, né? Fazer o quê? Já tô com 38 anos, faço 39 daqui a 2 meses, não, daqui a um mês, em março. Meu Jesus, como o ano passa rápido também. Pois é. Então, vou fazer 39 anos esse ano. Posso nem mais fazer o acampamento juvenil, né? Graças a Deus eu já fiz, né? Há 20 anos atrás. Olha que loucura. Uma vida. Pois é, uma vida. Pois é. Então, Natália, o intuito desse podcast é a gente entender um pouco daquilo que Deus fez na nossa história, aquilo que Deus fez em nossa vida, a ação de Deus, aquilo que Deus pode fazer. Muitos de nós, às vezes, nós temos o medo, receio de ter um relacionamento com Deus. Papa Bento XVI fala uma coisa que eu acho muito legal. Deus não nos tira nada, Ele nos dá tudo. Isso é, de fato, uma afirmação que eu confirmo e acredito. Graças a Deus, a partir do momento que eu conhecia Jesus Cristo e vivi ao lado dele, tudo mudou. Toda a minha vida se tornou muito melhor. Potencializou quem eu sou. E hoje eu queria que você falasse um pouquinho da sua história para que a gente pudesse enxergar isso também em você. Se mostrasse essa realidade. A Natália, antes de se encontrar com Jesus e o desenvolvimento dessa vida espiritual até esse momento. Tá bom? Então, como é que tudo começou? Então, eu costumo falar com as pessoas, né, que eu sou o caso improvável do improvável, né? O meu primeiro contato com a igreja foi através do protestantismo, né? Eu comecei a acompanhar as minhas tias, os meus primos participando da igreja protestante mesmo, e assim, foi a minha infância inteiramente ligada a essa igreja. E aí, com 10 anos de idade, meio que virou uma chavinha, né? Aquilo que eu vivia ali dentro da igreja protestante não estava mais me preenchendo, eu não sentia interesse. E uma coisa que eu enxergo muito é que quando a gente participa da vida com Deus, a gente precisa ter interesse para estar cada vez mais junto de Deus. E eu não via mais um interesse em estar ali. E aí eu estudei em escola pública, mas eu tive sempre professores muito católicos. E que eram professores engajados nas obras, né, da comunidade. Eu via esse catolicismo exposto na vida deles mesmo. Então, na escola, eu aprendi a rezar Ave Maria, aprendi a fazer o sinal da cruz. Isso tudo estando engajada, né, estando dentro de uma igreja protestante. E aí, quando eu tinha 10 anos de idade, eu falei, bom, eu não quero mais, eu não tenho mais vontade de ir. E aí eu parei de frequentar a igreja protestante. E um dia, uma vizinha minha, que fazia catequese, me convidou para ir a um encontro de catequese junto com ela. E eu, né, pedi a minha mãe deixou. Minha mãe até então não era convertida, ela não fazia parte de nenhuma igreja. E ela deixou eu ir nesse encontro da catequese, e lá eu achei muito legal. Né? O pessoal se juntava para aprender mais sobre a religião, algo que tinha na igreja protestante, mas que assim, eu não tinha um olhar tão Não te chamava tanta atenção. interessado quanto eu tive na catequese. E aí essa vizinha me chamou, eu fui, já era
meio do ano para final, mas aí o catequista abriu uma exceçãozinha, deixou eu participar dos encontros e tudo mais. Eu não tinha nenhum sacramento, né? Eu não era batizada, não era nada, né? E comecei a participar da catequese, comecei a conhecer, comecei a me envolver mais naquele mistério. Comecei a conhecer um pouco mais sobre o que era a missa, apesar de ter preguiça, né? No início eu não era alguma coisa que me apetecia muito ir à missa. Mas, né, criança, coisa de criança, Claro. né? Hoje eu pago esse preço na catequese que as minhas crianças não... Você vê, né? Eu vejo. Mas foi um processo, assim, de 1 ano e meio, mais ou menos. Não chegou a ser o processo normal da catequese, mas um processo de 1 ano e meio. E aí o meu catequista perguntou se eu queria viver o sacramento, se eu queria ser batizado, se eu queria ter a primeira comunhão. E aí, nesse processo, aconteceu que um dia eu fui à missa, né? Eu ia à missa muito de vez em quando, mas era aquela coisa de criança desatenta e tal. E um dia eu fui em uma missa, junto com uma tia minha, e nessa missa teve adoração ao Santíssimo. E ali eu me apaixonei por Jesus. Mesmo sem ainda entender muito bem que aquilo né, que era o corpo do Senhor, né? Certo. Eu me apaixonei por aquele ostensório, eu fiquei encantada com aquilo. E eu falei, caraca, eu quero isso, eu quero ver isso todo domingo. E aí eu comecei a ir na missa com mais desejo, e aí eu fui conhecendo um pouco mais. O catequista ia explicando um pouco mais que aquilo, né, que estava no ostensório era o corpo de Cristo, e que o corpo de Cristo que estava ali no ostensório, ele iria um dia estar dentro do meu coração. Então, um dia o meu coração se tornaria ostensório. E aí eu falei, cara, eu quero, né, poxa, claro que eu quero. Então, eu comecei a ficar um pouco, bem mais interessada do que já estava. E aí comecei o meu processo, né, de sacramentos, isso já com 11, quase para 12 anos. Escolhi os meus padrinhos, então foi um processo muito interessante, porque hoje em dia a gente acompanha tantas crianças que os pais escolhem os padrinhos, e aí a criança cresce, aí os padrinhos já nem ligam tanto para a criança, e eu tive a oportunidade de, dentro ali da comunidade, ver aquelas pessoas que eu vi que estavam sempre na missa, que eu olhava e percebi que tinha um carinho pela Eucaristia, e eu escolhi, né, 2 padrinhos, eles são até irmãos, para serem... Quais são os nomes deles? Roberto e Dulcicleia. Né? E eu escolhi eles para serem os meus padrinhos porque eram as pessoas que eram os exemplos, né, para mim, de cristãos. E aí escolhi os meus padrinhos, preparei, né, se prepararam todo o esquema lá do batizado, e eu me batizei e fiz a primeira comunhão no mesmo dia, na véspera da véspera de Natal. Então, assim, dia 23? Dia 23. Então, assim, foi especial porque Jesus, ele nasceria dali a 2 dias. E naquele dia 23 de dezembro, ele estava nascendo no meu coração. Eu me tornava filha de Deus através do sacramento do batismo e me tornava ostensório vivo através da Eucaristia. Então, assim, presente de Natal melhor que esse, acho que eu nunca recebi. Nunca recebi presente melhor que esse. E pós esse processo, né, de primeira comunhão, de batizado, vem aonde você me conheceu, que foi o Congresso da Juventude Católica. Né? A minha madrinha, Dulcicleia, ela sempre participou muito, ela sempre foi muito em congressos. E assim que eu fiz a minha primeira comunhão, ela me deu de presente me trazer a um congresso. E aí eu falei, cara, isso é muito legal. Né? Era um evento assim... Você tinha quantos anos, mais ou menos? Na época, 12 anos. 12 anos. E eu falei, cara... Pra mim, era o evento dos eventos, né? Eu falava isso, comentava isso ano passado no pré-congresso. Pra mim, o congresso era o evento dos eventos. Eu nunca tinha participado de nada antes, né? Nunca tinha ido pra um retiro, nunca tinha vivido uma experiência de fim de semana, nada. Então, o congresso era a experiência, e acho que é por isso que eu trago dentro dele, né, um amor tão grande. Tem muito carinho, né? Exatamente, um carinho tão grande pelo congresso. Pouco tempo depois, né, alguns anos depois, eu participei de um retiro chamado Experiência de Oração, na minha paróquia. Antes desse retiro, havia outros retiros para adolescentes da minha idade, mas eu tinha aquela coisa, né, de vergonha, fim de semana, essas coisas que adolescente geralmente tem. Quem olha para mim hoje vai falar, Natália nunca teve isso. Mas... Acontece isso comigo também, tá, Natália? Acontece isso comigo. É engraçado você falando isso. E aqui, algumas coisas que você trouxe lembram muito também a minha trajetória. Falava do seu... não desejo inicial de não estar na missa ou de não ir à missa. Desejava estar na missa. Nem tinha isso. Só que o meu problema era por conta da Fórmula 1. Fórmula 1 passava na Globo 8 horas da manhã e a missa era 8... Não, passava 8, 8 e meia, mais ou menos.
E a missa era também mais ou menos no mesmo horário. E aí o que acontecia? Eu tinha sempre o problema de querer estar na missa e ao mesmo tempo querer participar, ver, no caso, a Fórmula 1, né? Eu tava. Quando o padre começava a falar mais, eu já ficava, meu Deus do céu, aí termina. Tinha carro naquela época, eu era uma criança, ele sempre foi muito pobre, então era de bicicleta que eu ia. Mas eu aí consegui Fórmula 1 a tempo. Mas meu coração não tá. Até também ter um encontro com o Senhor, me apaixonar por ele, permitir mais. O meu não foi tão impactante quando criança, adolescente. Na verdade, eu já entrei adolescente, 12, 15 anos. E aí eu pude viver esse momento também de ir me abrindo aos poucos para Deus, né? E depois, quando percebi, eu já estava laçado, né? Tava já com ele. Deus já tinha me trazido para ele, pro coração. Graças a Deus também. Indo kardecismo, a gente participava, deixa toda essa realidade, parte então fato. E você então muito nova, seus 12, 13, é isso? 12, 13. Já começava, né? 11, 12, 13 foi o início da... Passou batizado, primeira comunhão, engatei. E é interessante você falar essa questão da transição da família, que no meu processo de preparação do catecumenato, né, houve uma transição na minha família. Porque a minha mãe, que até então não tinha religião, ela se converteu ao protestantismo junto aos meus irmãos. Então, assim, antes só eu ia pra igreja protestante. Eu saí da igreja protestante, a minha mãe entrou. E aí, tipo, a mãe tende a querer o filho aonde ela tá. Claro. Né? Então, assim, foi um períodozinho de aceitação bem difícil, né? Pra minha mãe entender aquilo tudo. E aí foi até com 15 anos, né? Com 15 anos eu decidi ir pro meu primeiro retiro. Foi a experiência de oração. Nesse período, né, dos 15 anos, eu entrei na crisma. Por minha conta e risco. A minha mãe não queria que eu fizesse crisma, porque a crisma é a confirmação. E ela sabia disso. Então, se eu tinha esse interesse de estar na crisma, é porque ela sabia que eu tinha o interesse de estar mais a fundo dentro da religião. Então, a partir desse momento que eu desse esse passo, o risco era que eu nunca mais voltasse atrás. Glória a Deus. Né? E não voltei até hoje, né? E aí, nesse processo da crisma, eu fui convidada a fazer a experiência de oração. E aí eu fui. Lembro que eu não conhecia ninguém, né? Dentro do retiro, não tinha essa realidade, né? Pra mim, eu só conhecia o congresso, só via o pessoal dançando no congresso. Não sabia dançar, porque nessa época eu era de arquibancada de congresso. Então, eu lembro de chegar no retiro e aí tinha uma galera toda no portão esperando. E aí depois tinha... Assim, isso foi que ano? Em 2011. 11? Setembro de 2011, se eu não me engano. Gente, eu tava lá. De 2011. E, tipo, a galera toda dançando e eu, cara, que loucura é essa? Assim, e foi um retiro muito bom, porque foi literalmente um fim de semana onde o Senhor, ele veio falar comigo, né? Eu nunca tinha vivido aquela experiência, porque eu ainda era muito, talvez até muito crua na fé, né? Eu tava iniciando ainda, no interesse ali só missa e congresso uma vez por ano. Então, e aí eu assim, tive essa experiência de ter um contato mais profundo com Deus naquela experiência de oração. E aí, no finalzinho, a experiência já acabando, no finalzinho da experiência, aconteceu um pequeno trauma que me tirou um tempo dos retiros. Né? Hoje em dia não tem mais essa experiência de oração lá na minha paróquia, mas na época os pais buscavam no final da experiência. E a minha mãe não foi me buscar porque era um retiro católico, né? Certo. Então, na época, ela falou que tinha compromisso na igreja, e aquilo me traumatizou muito. Então, eu fiquei de 2011 até 2013 sem fazer um retiro de novo, porque eu tinha medo de fazer outro retiro, e aí ninguém me buscar, e ficar aquela... que cria, né? Aquele trauma. E eu lembro que eu custei, assim, em 2012, retiro de carnaval, já tinha idade, o pessoal penou me chamando, e eu não queria ir. Aí eu lembro que me levaram para trabalhar em um retiro de carnaval dos adolescentezinhos.
E aí eu ia trabalhar, nunca tinha trabalhado em retiro nenhum, só fui mesmo pra babar de criancinha pequena. Mas foi, assim, uma experiênciazinha, contato de serviço. E aí passou 2013, chegou em 2013 era o ano da Jornada Mundial da Juventude. E aí já tinha esse assunto todo gerado, né, nas paróquias, nas capelas, que teria os ícones, teria os botifé, né, a Semana Missionária. Então, essa coisa de colocar os jovens e adolescentes para trabalhar. Qual o nome daquele negócio que a gente dançava mesmo na JMJ? Flash Mob? Flash Mob. Aí começou a Ai, exatamente. Exatamente. Imaginei. Porque aí, em 2013, eu comecei eu era jornada, né? E eu já tava com quase 18 anos, já comecei a me interessar e já tinha, né, condições de deslocamento para essas coisas. E aí teve o Retiro de Carnaval de 2013. E aí, muita insistência. Eu lembro que o coordenador do Retiro de Carnaval, ele me ligou e ele falou assim: Natália, você pode ir pro Retiro de Carnaval, porque a gente não pede pro pai buscar no final do retiro. Ele me falou o que acontecia pra mim, porque ele sabia que era o meu trauma. Ele falou: o pai não precisa buscar no final do retiro, você vai embora com quem tiver que você ir embora. Aí, beleza, participei do Retiro de Carnaval e amei. Foi o único Retiro de Carnaval que eu fiz na minha vida. Eu só fiz aquele, porque depois eu só servi. E foi lindo, porque era aquela expectativa da jornada e tudo mais. Lembro que estávamos no Retiro de Carnaval quando Bento XVI renunciou ao papado. Então eu lembro do padre chegar e falar: gente, Bento XVI renunciou. E todo mundo, e a jornada? Foi, assim, um marco, né, daquele momento. Deu muita incerteza, né? Exatamente. Eu me lembro desse momento também. Exatamente. E a gente estava lá no Retiro, depois teve toda aquela coisa, né, aquela comoção de renúncia e quem vai vir agora e tudo mais. Chegando próximo à Jornada Mundial da Juventude, eu fui convidada a ser uma voluntária da jornada, né? E a paróquia onde eu estava, na época, era Bom Sucesso e Venda Nova era uma paróquia só. Então eu fui convidada a ser voluntária e eu fiquei uma semana trabalhando na Semana Missionária. Então, uma semana morando em Venda Nova, junto com os peregrinos. Na época a gente recebeu o pessoal de Portugal. E foi uma semana sendo guia turístico, ajudando as pessoas nas orações, aprendendo flash mob. E aí, porque foi muito legal, porque eu lembro que a gente aprendeu a dançar estrangeiro, a coreografia da Shalom. E foi muito maneiro, porque a gente apresentou essa coreografia para os portugueses, e foi, assim, sensacional. Depois da Semana Missionária, eu não fui para a Jornada Mundial da Juventude, porque eu ainda faltava uns meses para fazer 18 anos. Certo. E a minha mãe não deixou, obviamente, eu ir para o Rio de Janeiro, né, participar da jornada, mas participar da Semana Missionária, para mim, foi algo muito importante. Eu vi que, assim, a Igreja Católica, ela é una, né? O Cristo que a gente professa lá em Venda Nova é o mesmo Cristo que aqueles peregrinos professavam em Lisboa e em tantos outros países que a gente teve acesso depois, né, nos eventos do decanato. Então foi um marco muito importante para mim participar daquela Semana Missionária. Passando, né, 2013, eu terminei o ensino médio e aí eu tinha algumas pretensões de futuro. Né? Eu tinha muita vontade de fazer faculdade fora, de ir para federal, de morar longe. Então, assim, igreja não era alguma coisa que eu buscava me aprofundar muito. Eu participava da missa, participava de alguns poucos movimentos, mas não era coisa que eu queria, né, ser fixa. Até porque eu nunca gostei muito de responsabilidade, eu tinha um pouco de medo. E aí, em 2014, eu me inscrevi para uma faculdade federal em Viçosa, para cursar Ciências Biológicas. E aí, no início do ano, eu fui, né, no finalzinho de 2013, eu fui convidada a participar do acampamento juvenil. Nunca tinha escutado falar de acampamento, não sabia o que era acampamento juvenil. Lembro que eu tinha acabado de completar 18 anos, eu encontrei com uma pessoa na rodoviária, e essa pessoa perguntou quantos anos eu tinha, já achei que era maluco, falei, perguntando a minha idade, do nada. E aí, tem Você conhecia ela? O Iago, né? Iago. Eu já tinha visto o Iago na Semana Missionária, mas eu não tinha intimidade nenhuma com o Iago, não era amiga do Iago, nada. Eu tinha visto ele na Semana Missionária, porque ele era um dos jovens voluntários, mas assim, aquela coisa de vista, pronto, acabou. Okay. E aí ele me chamou pro acampamento, não sabia o que era. Falei com ele que ia, só pra, né, despistar, vou falar que vou e não vou nada. Só que a partir daquele dia que eu encontrei com o Iago na rodoviária, todo dia eu saía da escola e eu encontrava com alguém do acampamento. Eu estudava no CIA, então eu saía e pegava o ônibus na escadaria da paróquia. Deus providenciou. Todos os dias eu passava alguém de bicicleta, passava alguém a pé, passava alguém
de qualquer coisa, falava, vamos pro acampamento. Eu falei, gente, eu nunca ouvi falar desse acampamento. E eu lembro que na época, até na missa, anunciou do acampamento. Eu falei, gente, eu nunca ouvi falar o que é esse tal de acampamento juvenil. Mas o tempo foi passando, e quando chegou o início de 2014, tinha uma amiga minha que queria muito ir, porque ela nunca tinha feito retiro nenhum, e ela havia falado pra mãe dela que eu ia. Aí ela botou na minha conta, a mãe dela falou assim, não, Natália, vai, tu pode ir. Só que eu não queria ir. E eu falei, não, faz assim, tu vai, eu não vou. Você vai, e eu não vou contar pra ninguém, eu não vou, e vai ser bom pra você, né? Pra mim, não quero. E acabou que eu não fiz a ficha, não fiz nada. Na segunda-feira, antes do acampamento juvenil, eu estava numa padaria, e chegou uma pessoa lá com uma ficha do acampamento, perguntando se eu era a Natália. Eu falei, não é possível. É uma máfia esse negócio de acampamento. Os caras brotam. E aí ele falou, não, eu vim aqui preencher a sua ficha. E aí eu falei, joguei logo um migué. Falei, não vou porque eu não tenho dinheiro. O cara, não, a sua ficha tá paga. Agora eu vou correr pra onde? Cara, não é possível. Não é possível. Aí eu fui e realmente a ficha tava paga. Eu fui comprar a camisa no sítio, a minha camisa estava paga. E eu, falei, realmente, o Senhor, ele queria que eu participasse do acampamento. Alguns anos depois do acampamento, eu tava conversando com um amigo meu, o Léo Queiroz, né, que é animador hoje do acampamento, e ele partilhava Léo, comigo... que é Leandro, deixar Léo, isso claro. Eu sou Léo, mas sou Leonardo. Tá certo? E o Léo falava comigo que na véspera do meu acampamento, né, os líderes já no sítio, se falava sobre mim. Né? Eita, havia a expectativa, né? Falando que já era famosa? A expectativa de que eu fosse participar daquele acampamento. Todo mundo falava, ó, Natalhão vem pro acampamento, hein? Como é que vai ser? E aí, depois que ele me contou isso, eu falei, cara, realmente, Deus, ele queria usar desse momento pra virar chaves na minha vida. Então, eu fui, participei do acampamento. Foi uma experiência incrível, não consigo descrever. 11 anos depois, eu não consigo descrever o que foi essa experiência, né? Mas foi um momento que Deus me invadiu. Ele me invadiu, assim, de diversas formas, de diversas maneiras. E eu me apaixonei pela obra, pelo que eu vi que Deus podia fazer na vida de tantas pessoas através da obra, e ainda mais por Deus, porque a obra me levou a conhecer mais a Deus. E o que a obra me ensinou, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. E depois do acampamento, as coisas foram acontecendo. Eu lembro que eu saí do acampamento, e uns dias depois eu descobri que eu havia passado em Ciências Biológicas para ir para Viçosa. Maravilha. E aí o que aconteceu? Eu vou para Viçosa e eu não vou poder servir mais, porque eu ia morar em outro lugar. E aí eu comecei a entender, falei, poxa, eu sou a irmã mais velha de 4 filhos. Se os meus pais me mandarem para Viçosa, eles terão que me sustentar lá. Terão uma menina de 18 anos indo morar em outro lugar. E parece que Deus, ele foi ligando as coisas, filha. Tudo tem um tempo, tudo tem uma hora, e esse não é o momento. Então eu percebi e eu simplesmente não fui. Falei, não vou. Não é esse momento. Fiquei 2 anos fora, sem estudar, sem nada, né? 2 anos em que eu me dediquei às obras de Deus. Então, pouco tempo depois eu fui convidada a participar do Caminho de Discernimento com o acampamento. Ah, sim, isso que eu ia te perguntar. E logo você foi chamada a participar da liderança? Assim que acabou as reuniões de perseverança, eu fui convidada a participar do Caminho de Discernimento com o acampamento juvenil. E eu era muito nova. Eu ainda tinha 18 anos. Eu cheguei a ser, naquela época, a líder mais nova. E eu fui, participei, e aquilo abriu portas, porque o acampamento, ele forma líderes para as paróquias. No mesmo dia em que eu fui chamada para o Caminho de Discernimento do acampamento, mais tarde eu fui chamada a entrar no setor de juventude da minha paróquia. Pronto. No mesmo dia, eu falei, Deus, ele é maluco. Ele quer as coisas e ele quer, assim, tudo no momento dele, assim, ele vai movimentando pra tudo acontecer na hora dele. Aí no mesmo dia, né? Assusta muito. E aí eu comecei a servir. Então, através do acampamento, eu servi no meu primeiro congresso, que até então eu ia. Aí o acampamento, ele me trouxe pra dentro do congresso. Então, tu serviu em quê? Eu fui limpar banheiro, mas eu limpei banheiro com alegria. Isso aí, Eu limpei banheiro com disposição, porque eu era do acampamento, estava lá limpando o banheiro. E aí, já tava lá, retiro de carnaval pós-acampamento juvenil. Estava eu lá, integrando a equipe. Tu ficou na intercessão. Melhor lugar do retiro. Melhor lugar estar lá junto com Jesus 5 dias de carnaval. Todo mundo tá se perdendo no mundo e eu tava lá junto com Jesus.
depois dessa chave que virou após o acampamento. E foi um processo muito intenso, né? Com 6 meses após eu ter feito o acampamento, eu fui chamada a ir para uma interna. Houve alguns imprevistos, eles precisavam de líderes, e aí eu fui chamada para ir para uma interna. Então, com 6 meses, eu tinha uma tribo. A minha tribo era toda mais velha que eu. Tinha filhos que me chamavam de bebê. É mesmo? Porque eu tinha 18, os caras tinham 22, 28, 32. Então, assim, eu era mais nova. Nossa. E eu tinha que acordar pra vida. Não, eu preciso ter uma postura, conduta, né, de vida pra mostrar que não é porque eu tenho 18 anos que eu não posso mostrar pra eles aquilo que Deus quer fazer na vida deles e trouxe eles até aqui pra fazer. E que já fez da sua. Exatamente, que já tinha feito na minha e continuava fazendo, porque é um processo contínuo. E aí, depois disso, engrenou. Logo após esse processo, eu fui convidada. Eu acredito que eu tenha ficado aí 1 ano na liderança, e aí eu fui convidada a integrar o núcleo de coordenação. Nossa, rapidinho. Né? Na época, eles tinham, dentro do núcleo de coordenação, tinha um representante paroquial. E aí tinha dividido, 2014, dividiu a paróquia, Nossa Senhora do Conceição e Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então eles precisavam de um representante na paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso. E aí eles me chamaram. Eu entrei como representante paroquial no núcleo de coordenação. E não saí mais, né? Porque aí as responsabilidades aumentam. Na época, tudo que eu via dentro do acampamento, eu queria levar para a paróquia. Então, eu via aquele pessoal pregando bem e interessando, e eu queria, poxa, um dia eu quero pregar bem lá na minha paróquia, lá no meu setor de juventude, lá no retiro da minha paróquia. E foi essa caminhada aí até chegar aos dias de hoje, né? Até uma coisa ligando a outra. E isso é legal, porque essa experiência do acampamento, você olhar para liderança e gerar também uma admiração pelo talento, pelo que Deus já fez na vida deles, também eu vivi. Só que, na minha época, eu não sei te dizer se era mais ou se era menos, mais ou menos, que é da sua época. Nós tínhamos ali uma equipe de coordenação já muito bem formada, e viveu com a Nancy, a finada Nancy, bebeu da ação que ela passava na escola Santo André, né? E tudo aquilo, assim, era trazido para o acampamento de uma forma muito forte. Você olhava, de fato, para pessoas que lá estavam, as pregações que eles faziam, a vida que eles viviam naquela época, eram pessoas fantásticas. E eu sempre fui muito tímido nessa época, eu perdi a minha timidez também. Principalmente no acampamento e no Anjos de Deus, aqui na Santo Antônio, vivendo a realidade também de setor de juventude, né? Mas eu pude olhar para essa galera e espantar. Falei assim, nossa, um dia eu quero quero pregar como eles pregam. Claro, do meu jeito, mas eu quero caminhar com eles. Eu quero seguir essa galera aí. Seguir a Cristo, mas imitar esse cara, aquela mulher. Porque, para mim, eram pessoas, de fato, e graças a Deus até hoje, dão muito fruto na igreja. Pessoas aí que, para mim, mostravam Jesus deles, assim. Exatamente. A vida deles. Os nãos que eles tinham que dar, pecado, ou até mesmo para coisa muito, muito pequena, e principalmente sim, eles aprenderam a dar para Deus. Isso para mim foi muito bom, essa vida radical, voltada, raízes em Deus, né? Isso é muito legal. E foi interessante porque eu olhava aquilo e eu falava, gente, será que eu consigo? Né? Será que... Porque, como eu falava antes, né, eu sempre tive medo de responsabilidade. E eu acredito hoje, olhando para minha trajetória, eu percebo que o meu processo talvez ele tenha sido um pouco mais rápido, até por esse medo de responsabilidade. Porque poderia acontecer que eu, conforme fosse vendo o tempo passar, eu acabasse saindo da obra, saindo dos movimentos por medo de ter que assumir algo maior ali na frente, né? Então o Senhor ele dava as coisas mais de supetão para não dar tempo de eu me preparar. Exatamente, de eu me preparar. E passando tudo isso, em 2018, né, 4 anos depois do meu acampamento juvenil, em 2018, eu assumo
a coordenação geral do acampamento. Então, assim, no fervo, assim, da coisa, né? Eu tava terminando, eu tinha conseguido, depois de 2 anos passados no meu acampamento, eu entrei na faculdade de Ciências Biológicas, e aí eu tava quase ali no finalzinho, em 2019 eu ia me formar, então eu via muita gente, às vezes, indo embora no final da faculdade, indo embora da obra no final da faculdade, porque queria se dedicar, e eu ficava, será que um dia eu vou ser essa pessoa que tenha que sair? E aí, no finalzinho, o Senhor vai me dar mais uma missão, né? A coordenação geral. E na época, eu lembro que eu tremi muito na base, porque foi um momento de extrema mudança dentro do acampamento juvenil. A gente olha os nossos exemplos. Eu tinha uma galera que eu via como exemplo dentro do acampamento. E aí gente, esse pessoal tá indo embora, tá se aposentando, tá seguindo outras vocações, outros rumos, e eu tô ficando, e como é que eu vou seguir um rumo igual esse pessoal? O legado dessa galera é um legado muito grande. Você é muito mais nova. Exatamente. É verdade. Tremia, né? Acontece aquela questão da credibilidade. Como que eu vou ter a credibilidade que esse pessoal tem? A bagagem que esse pessoal tem? E foi, assim, muito complicado, porque na época a gente antes fazia o acampamento lá no sítio do seminário, então eu entrei na coordenação geral, o acampamento precisou voltar para Teresópolis por conta dos custos. Então era um sítio novo, eram mudanças da estrutura totalmente novas, era uma liderança nova, porque a gente vê que a peneira ela acontece, então a liderança ela vai, a liderança ela vem. E tudo acontecendo ao mesmo tempo, e eu, gente, pensando novamente, Deus é maluco. Que eu não vou dar conta. E tivemos, né, anos, assim, muito, muito difíceis, anos em que acampamentos com muito pouca gente, né, o sítio era um lugar muito difícil, as pessoas não tinham tanta disponibilidade, e era uma coisa que às vezes me dava uma tristeza, porque eu ficava... Até me chamaram, né? E foi algo bom, e foi algo muito bom, porque olha o que Deus fez, né, através daquela tribo B. Daquela tribo B. Então, assim... foi um tempo assim muito difícil em que eu tinha muito medo. Eu lembro que uma das coisas que faziam com que eu me motivasse, mesmo diante da dificuldade, era um dia, na minha primeira reunião mensal do acampamento de formação, eu conversando com um dos coordenadores, né, que era e acho que sempre será a minha referência de pessoa, ele falava, nós temos que lutar para que o acampamento não acabe nas nossas mãos. E aí, era o que me ajudava a vencer na adversidade. Tava ruim, tava difícil. Beleza, mas eu não posso desistir agora, porque o acampamento ele não pode morrer na minha mão. Era uma responsabilidade, e é uma responsabilidade que eu trago até hoje comigo. Né? E aí veio toda essa questão. Acampamentos com pouca gente, tivemos que diminuir, era um acampamento por ano. Em 2020, a gente estava se preparando para o acampamento de julho, porque nós não tivemos acampamento de janeiro. Pandemia. Entra uma pandemia. Eu falei, não é possível que eu vou ser a escolhida para enfrentar uma pandemia. E na pandemia, a coisa debandou, porque quem já não queria ter muita responsabilidade, usou a pandemia para sair. Para ter desculpa. Nesse processo da pandemia, a gente já não tinha dinheiro, a gente tinha nada. Então a gente não tinha sítio, a gente não podia fazer acampamento, e eu só ficava pensando, quando isso acabar, como que vai ser? Quando a pandemia passar, o que a gente vai fazer? E aí, nesse processo, no finalzinho ali de 2021, início de 2022, um dia eu encontrei com o Padre Luiz, né, que é o meu pároco, meu pai, né, e ele perguntou quem que estava organizando o acampamento, porque na época a gente ia emprestar as barracas do acampamento para o retiro de carnaval no Monte. O Monte ainda era o início do projeto, então não tinha, os quartos estavam no início, estava tudo muito no início. Ele perguntou, viu as barracas, perguntou como que andava o acampamento, quem era o diretor espiritual. Na época nós estávamos sem diretor espiritual. Sem diretor, eu lembro dessa época. E aí eu falei, padre, eu que tô coordenando, né? Mas pandemia, né? Tudo muito difícil. E aí ele falou, se vocês quiserem, eu aceito, né? Eu vou ser o diretor espiritual do acampamento. Ele meio que... se ofereceu. Abraçou a obra. O Padre Luiz, ele já havia sido convidado há um tempo antes para ser diretor espiritual do acampamento. Na época que ele havia sido convidado, até eu mesmo que fui fazer o convite, eu ainda não era coordenadora geral na época, ele estava com muita coisa, muitos movimentos, sendo diretor espiritual de muitos lugares, então ele não conseguia. E o Padre Luiz é uma pessoa assim que ele dá o máximo dele em se tudo. Entrega mesmo. Exatamente. Então, se ele não pode dar o máximo naquilo, ele não vai aceitar. E aí, nessa época, ele, opa,
tinha a oportunidade, podia estar com a gente. Então ele falou, se quiserem, óbvio que a gente queria, Claro. né? Óbvio que a gente queria, porque eu cresci com o Padre Luiz. O tempo que o Padre Luiz tem de paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso é o tempo que eu tenho junto com o Padre Luiz. Então eu sei como que ele é. Eu falei, cara, vai dar certo. É o que a gente precisa. Exatamente. Então, ele aceitou, abraçou o acampamento. Em julho de 2022, nós fizemos nosso primeiro acampamento no Monte. E aí, novamente, tudo de novo, né? E aí, voltando de uma pandemia. Então, nós não... 20 e 21 não teve acampamento? 20 e 21 não teve acampamento. E aí, julho de 2022, a gente fez o primeiro acampamento no Monte. Eu lembro que naquela época, a gente contava líder no dedo, porque a gente não tinha. A gente enfiou um acampamento que era para ter 5 tribos em 4 tribos. Porque a gente não tinha líder nem para 4 tribos. A gente teve que catar, assim, as pessoas para poder ter aquele acampamento. Mas a gente precisava começar. O que, né, o importante é começar. E aí a gente começou... tivemos aquele acampamento. Também não era só uma questão numérica, né? Exatamente. Também era uma questão de qualidade da galera, né? Sim, exatamente. De formação, né? No sentido, né? Não de qualidade no sentido de um coração voltado para Deus, mas assim, estavam ali querendo servir, mas talvez não tinham uma capacidade, uma formação, um tempo de formação devido, né? Exatamente. Não, foi um acampamento que, assim, quem tinha disponibilidade era muito novo. Então, foi um acampamento em que a gente resgatou alguns mais velhos que tinham essa disponibilidade de estar ali. E foi um acampamento que, por conta da realidade, a gente precisou trazer pessoas que não eram da liderança, mas que tinham um carinho muito grande pelo acampamento para nos ajudar nas formações, né? Nas pregações, nos momentos que não tinha como a gente passar o tempo que a gente não era hábil para passar para aquela liderança. Então, foi o início. A gente deu o pontapé, foi... difícil. 2021. 2022, julho de 2022. Foi difícil, mas começamos. Foi o que eu noivei. Foi o ano que você noivou. Caramba, exatamente. verdade, Foi o acampamento, inclusive, que você noivou. Né? Na véspera do acampamento, a gente fez lá o seu noivado. A Natália fez uma brincadeira aqui falando que eu tenho muito a agradecer ao acampamento de 2019, porque em 2019 me aproximei muito mais da Tamires, que é minha esposa. Fomos líderes juntos, ganhamos o acampamento. Na perseverança, eu estava apaixonado por ela no acampamento, já na perseverança, tentei me aproximar dela, mas ela muito resistente. Lá, lutei, tá? 2 anos lutando, mas consegui. Graças a Deus. E aí, ó, é isso aí. Aí, em 22, a Tamires foi servir no acampamento. Combinei com a equipe do acampamento para eu ir até o acampamento, pedir para casar com o Tamires. E foi significativo, muito bonito lá. Isso é bonito. É mais uma coisa que o acampamento faz, né? Olha, forma famílias. Famílias, né? Famílias. Literalmente, né? Literalmente. E aí, depois que passou esse processo, a gente começou, né? E eu falo que hoje, a gente fez agora, né? Em meio de janeiro, nós tivemos acampamento. E a gente já tá, assim, 5 acampamentos lá no Monte. E aí, a gente ainda tá no começo. Por quê? A gente começou tudo em 2022. Então, se começava ali uma nova liderança que partiria daqueles campistas de julho de 2022. Julho de 2022 não foi um acampamento fácil, né? Porque a equipe tava fria, né? Porque muito tempo parada. E aí os campistas, a gente demora um pouco para pegar o ritmo de novo. E aí veio julho de 2022, janeiro de 2023, julho de 2024. Tudo, né? E esse processo todo de novo. Eu lembro que... acho que... Em janeiro de 2023. Em janeiro de 2023. A gente tinha acabado de ter um acampamento e a gente ainda não tinha uma quantidade de liderança boa, porque os líderes que tinham feito acampamento em 2022 ainda não estavam tão preparados para ir para uma interna. E aí a gente precisava colocar a pessoa no fogo. E às vezes nem todo mundo que vai para o fogo consegue pegar. E aí tem aquela peneira de novo. Aí vamos para julho de 2023. Menos gente de novo, que o pessoal vai chegando a pinga-gotas, né? Era um acampamento de 40, pingava às vezes 5. Aí, quanto menos pessoas fizessem o acampamento, menos pessoas perseveravam. Menos pessoas perseveraram. E aí nós tivemos o acampamento de... Menos perseveravam para o acampamento.
para o acampamento. Não é que estavam perseverando na igreja. Exatamente, para o acampamento. Nem todo mundo que faz o acampamento vai perseverar no acampamento. E o objetivo nem sempre é esse. Porque o objetivo do acampamento é integrar as pessoas na vida com Deus. Integrar as pessoas na religião em si. Então, nem todo mundo que vai perseverar, que vai perseverar. Isso é algo natural. O nosso objetivo é que as pessoas entrem no caminho de Deus. Né? Se elas vão se encontrar no acampamento, amém. Se elas vão se encontrar no Ministério da Leitura na paróquia, se elas vão se encontrar no Ministério de Música, ótimo. O importante é que elas conheçam a Deus e queiram estar a serviço. Mas, né, o acampamento, ele cativa, mostra como que é a questão do servir aqui dentro da obra mesmo. E aí nós fomos ter, assim, um boom mesmo dentro da liderança em janeiro de 2024. Tivemos, assim, ótimos líderes, né, que fizeram acampamento em janeiro de 2023, perseveraram, fizeram ali o caminho de discernimento, e aí em janeiro de 2024 essa galera tava, né, pronta, servindo, e aí a galera que hoje está carregando a obra aí nas costas. Né? Janeiro de 2024, julho de 2024 e janeiro agora de 2025. Tivemos aí acampamentos que não tinham muitas pessoas, mas acampamentos bons, né? Depois de janeiro aí de 2023, julho de 2023, acampamentos muito bons. E em julho agora de 2024, nós tivemos aí o nosso maior acampamento desde que a gente iniciou lá no Monte. Tivemos aí quase 60 campistas. Nossa, com uma lista de... Geralmente a gente tem muita desistência. Tivemos uma lista de 3 desistências só. Né, que foram desistências por conta de trabalho mesmo, então uma desistência super, bem pouca, e são campistas que hoje mostram total interesse pela obra. Que legal. E é aquilo que a gente vê do futuro, né? Hoje eu completei 11 anos de acampamento agora em janeiro, então eu já preciso ver o futuro. Né? O nosso objetivo principal é passar a obra, não passar à frente, jogar para frente, mas passar para aqueles que também querem servir. Porque um dia a obra foi passada a mim. Claro. Né? Um dia veio pessoas com legados maravilhosos, com histórias maravilhosas, com vidas totalmente transformadas. Essas pessoas pegaram a obra, trabalharam a obra, foram formandos, foram realmente formadores, e essa obra chegou a mim. E aí hoje o meu desejo do meu coração é formar essas pessoas para que a obra, assim como chegou a elas, cheguem também a muitas outras pessoas através da vida delas. Claro. Através da vida delas. E é uma galera, assim, muito, muito interessante, muito bacana mesmo. Nesse acampamento de julho de 2024, nós tivemos uma tribo de Pilar do Sul. Então, onde é isso? Pilar do Sul, acho que é interior de São Paulo. Nossa, se eu não me engano, se eu não estiver errado. Mas eu acho que é interior. Na minha época tinha muita gente da Bahia. Eu fiquei sabendo. Tinha muita gente da Bahia, alguns mineiros também, agora São Paulo. E esse pessoal, eles conheceram o acampamento através do nosso Instagram. Aí. Através do nosso Instagram. E eu falo, gente, olha só, a gente não pode perder o intuito missionário. O boca a boca, ele não pode ser perdido. O acampamento, ele ensina que o olho no olho, ele fala, às vezes, muito mais que muitas palavras. Mas trabalhar bem uma rede social também ajuda muito. Porque olha só, aquilo que a gente posta, aquilo que a gente coloca foi parar lá em Pilar do Sul. E aí uma galera se interessou, montaram, jogou a galera nos carros e vieram fazer acampamento aqui. E hoje estão iniciando o seu próprio grupo jovem lá. Foram acolhidos por um outro acampamento juvenil numa cidade vizinha. Então, assim, os acampamentos se encontram. Que legal, e isso é muito bom. É algo que saiu daqui, saiu desse intuito de querer levar ainda mais desse interesse. E nesses os últimos acampamentos, assim, eu consegui enxergar algo que talvez há muito tempo eu não enxergava, que foi muitas vidas transformadas. Muitas vidas transformadas. Eu entendi, isso foi há pouco tempo mesmo. Quando a gente fala muitas das vezes que o acampamento ele trabalha a vida do campista, mas ele também precisa trabalhar a casa do campista. E às vezes a gente fala, mas a gente não vive. E nesses últimos acampamentos eu consegui viver muitas famílias transformadas por conta do acampamento. Né? Porque o filho foi para o acampamento, às vezes era o último sopro de vida daquele filho, e ele participou do acampamento e ele chegou em casa totalmente transformado. E através da transformação dele, o pai voltou para a igreja, a mãe voltou a ter esperança, os irmãos começaram a entender e querer também participar. Casais que já estavam sem esperança, né? O matrimônio já havia sido rompido, voltar,
né, com o intuito de levantar a família, de erguer novamente a família e ir na vida do sacramento, buscar o sacramento, buscar o interesse. E isso foi, eu falei, cara, realmente, se eu tivesse parado lá na pandemia, eu não ia estar vendo isso. Se eu tivesse entregado, né, igual muitas das vezes eu ouvi isso, sabe? Entrega o acampamento, porque não vai mais dar certo. Ele não vai conseguir se levar. Eu ouvi isso. O acampamento ele não vive mais aqui, não tem mais vida nesse decanato. Se eu tivesse acreditado, se eu tivesse realmente ouvido aquilo... Se não tivesse perseverado. Se eu não tivesse perseverado mesmo diante da dificuldade, eu não teria visto essas transformações de vida. Eu não teria visto esses jovens que mudaram totalmente a sua vida. Eu não teria visto esses casamentos que foram renovados. Eu não teria visto essas pessoas que se encontraram na vocação, que buscaram os sacramentos, que entraram mesmo batizados. Né? O ano passado eu falei que foi o ano dos batizados. A gente foi em batizado, a gente foi em crisma, a gente foi em casamento, a gente foi em tudo, porque a gente viu a graça de Deus acontecer através da obra. E é uma coisa, né? A obra realmente... E eu entendi isso porque o padre Luiz uma vez falou comigo, né? Porque eu sou uma pessoa nervosa. Eu começo a ver as coisas dando errado, eu fico... Gente, como é que vai ser? Como é que vai ser? Ele um dia virou pra mim e falou assim, Natália, a obra, ela permanece porque ela é feita pelas mãos de Deus. Ela não é feita pelas mãos humanas. Isso aí. Ela não é feita pelas mãos humanas. Então, ela não vai morrer na sua mão porque ela não é feita pelas suas mãos. Ela é feita Isso pelas aí. mãos de Deus. Então, a partir do momento que a gente entende esse mistério, pronto. As coisas vão acontecendo. Obviamente, a gente precisa melhorar muita coisa, né? Ontem a gente teve, até engraçado, ontem a gente teve uma reunião de núcleo de coordenação e a gente alinhava como que vai ser o nosso ano de 2025 e a gente falava, a gente precisa voltar em muitas coisas. Muitas das vezes a gente fala, a gente precisa voltar na essência do que era em 2016, na essência que era em 2017. Mas a gente só fala e a gente não volta. E quem viveu isso foi a gente. Claro. Né? Hoje, dentro do acampamento, os mais velhos do acampamento sou eu, o Iago, o Léo e o Zé. Nós somos os mais velhos. Quem tem as referências somos nós. Então, hoje, nós precisamos passar isso que era referência pra gente, pra essa galera nova que tá chegando agora. Léo... Cabeludo, Léo Queiroz. Léo Queiroz tá ainda no acampamento? Tá ainda, Léo. Animou agora. Que legal. Né? Eu achei que ele tinha parado. Não, Léo está... A gente tá no período ali de capacitação de animadores, então ele sempre tá... Até pela questão de passar. Então, certo, né? Tá certo. E a gente falava, quem viu essas referências foi a gente. Então a gente precisa passar isso pra essa galera que tá chegando agora no gás, mas não sabe o que fazer. Não sabe por onde começar. Então, assim, o ano de 2025 é um ano que a gente tá preparando com muito carinho, muito desejo, pra que aconteça e que a gente consiga formar uma galera, assim, muito boa. É uma transição que é difícil. Sim. Não é? Por exemplo, você simplesmente ir lá, passar um retiro e seja o que Deus quiser, isso é simples, né? Agora, aqueles que estão na equipe, você passar uma formação, ensiná-los a como conduzir uma oração, como conduzir um momento de animação, como fazer uma pregação, como animar. Nossa, isso gasta tempo. Exatamente. Primeiro, para você ver quem é que tem vocação para aquilo, certo? Quem tem talento, mas talvez não perceba, talvez a própria pessoa não perceba o talento que ela tem. Aí ela tem medo, né? Aí você tem que ir lá motivar a pessoa. Às vezes até simplesmente dar o bastão. Meio que, gente, várias vezes, você também, por tudo que você está falando aí, várias vezes simplesmente recebi a missão e se vira, né? E aí tive que me virar. E graças a Deus, Deus sempre esteve ao nosso lado. Isso fez com que a gente pudesse crescer. Por isso, assim, eu acho que aceitar as missões, aceitar aquilo que Deus pede, é um desafio para cada um. Faz com que a gente cresça. É parte daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, né? Através desse desejo de não deixar a obra acabar, foi preciso fazer muitas renúncias, foi preciso fazer muitas escolhas, foi preciso deixar muitas coisas para trás, muitas pessoas para trás. E renunciar dói.
Claro. né, deixar coisas pra trás dói, porque nós somos humanos e a gente fala às vezes, né, nós somos muito egoístas, a gente quer pra gente, mas a gente não quer deixar. E às vezes a gente precisa deixar, Claro. né? Então foi através dessa responsabilidade, pra uma pessoa que não gostava de responsabilidade, que Deus foi me ensinando isso. O que é preciso deixar, o que é preciso renunciar, o que é preciso aceitar, o que é preciso suportar. É processo. Mas Claro. no final, a palavra final é dele, é ele que sempre vence. Então é parte daquilo que ele quer fazer na nossa vida. Ele quer nos ensinar a viver com ele, né? Não é um caminho de rosas. Muito pelo contrário, é um caminho árduo, difícil. De cruz. De cruz, exatamente. Mas aquele Claro. que não tomar a sua cruz e seguir, né? Não é digno Não de é mim. digno, É isso aí. exatamente. Então eu vejo isso hoje, né? Acredito que depois de tanto tempo, né? Eu falei, gente, eu entrei no acampamento com uma menina de 18 e hoje eu vou. Esse ano eu faço 30 anos, né? E eu falo isso, ninguém acredita. Como assim, tia? Mas... E eu faço 30 anos e hoje eu consigo entender todo esse processo. Muitas pessoas olhariam talvez para isso tudo e falariam quanta coisa eu perdi. E talvez se eu fosse olhar com um olhar humano, eu olharia e pensaria, nossa, quanta coisa eu perdi. Né? Quantas coisas eu vi, pessoas que estavam ao meu redor vivendo e eu não vivi, porque às vezes eu tinha um compromisso com o acampamento, às vezes eu tinha um compromisso com a paróquia. Mas hoje a visão que eu tenho é quanta coisa eu ganhei. Né? Quanta coisa eu ganhei, porque eu busquei dar importância àquilo que era importante. Primeiro as primeiras coisas. Né? Isso aí. Primeiro as primeiras coisas. E ainda assim é pouco, ainda assim, hoje eu olho o que eu dou pra Deus, às vezes para as pessoas pensam, nossa, Natália, tu faz muita coisa, todo fim de semana tu tá em alguma coisa. Não, ainda tô dando muito pouco, porque eu ainda não dei tudo, ainda não foi tudo, então é muito pouco ainda. Mas eu consigo ver a graça de Deus acontecendo através disso tudo, e pra mim é algo surreal. Algo surreal. E além do acampamento, você ainda é catequista? Ainda sou catequista. Esse ano, né, eu falo que eu já perdi as contas, né, porque eu sou catequista desde muito nova, desde antes do acampamento. Eu sou catequista. Olha aí. Me apaixonei tanto pela catequese, que foi o marco ali de me tornar filha de Deus, que eu continuo sendo catequista esse ano, no mêsinho do ano, se Deus quiser. Levarei 9 sacrários ao Senhor, né? Terei Glória a Deus. uma hein? turma que vai fazer a primeira comunhão. E continuo atuando nesse ramo. E é muito legal, porque hoje tem muito mais coisa para essa idade. Então, as crianças que fazem, que são os meus catequizandos, né? Eles hoje participam de retiro. Eles hoje gostam de ir à missa. Então, são crianças que estão comigo na catequese, são crianças que estão comigo nos retiros, são crianças que eu vejo na Santa Missa. São crianças que têm o interesse de servir na Santa Missa, uma coisa que há muito tempo a gente não via, e hoje, assim, nós temos lá na minha paróquia a missa da catequese em todas as comunidades, então são crianças que leem na missa, são crianças que ajudam no ofertório, são crianças que distribuem um folheto, mas distribuem um folheto com alegria. E uma das coisas que me deixa mais feliz é muitas das vezes ver a criança chegar com seus pais na missa. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque quando eu fazia catequese, me era cobrada a missa. E eu não gostava de ir na missa. Mas por que eu não gostava de ir na missa? Porque eu não tinha minha referência. Claro. Eu não tinha quem... eu vou na missa com fulano. Não, eu tinha aqueles que às vezes iam me chamavam, mas não tinha referência. E às vezes a gente impõe isso pra criança, fala, você precisa ir na missa pra fazer a primeira comunhão. Como que você vai querer comungar aquilo que você não conhece? E a gente conhece através da Santa Missa. Mas isso também é aplicado aos pais. Os filhos, eles só vão fazer aquilo que eles veem os pais fazendo. Então, se o pai acorda cedo no domingo e vai à missa, o filho vai ter o desejo de acordar. Exatamente. Tomar como exemplo, né? Exatamente. Sai de uma coisa obrigatória e vira uma coisa feita por amor. No domingo é o horário de ir à missa com a minha família. Eu acho isso tão... Eu vejo meus alunos indo na missa com os seus pais e o meu coração fica assim, ai, que coisa mais fofa. É uma alegria, porque é parte, assim, de um trabalho que Deus faz através da nossa vida. Eu acredito muito que quando eu vou falar alguma coisa para as crianças ou quando eu vou falar alguma coisa para os próprios pais, não sou eu que estou falando. É o Espírito Santo que está me induzindo ali a aplicar aquele ensinamento, e eu fico muito feliz quando eu vejo essas famílias participando assim da comunhão com Cristo através, né, desses ensinamentos. Quantas crianças levaram seus pais para a missa?
né, participam hoje da missa com os pais, porque o pai precisava levar, e se vai levar, fica, e ouve ali a palavra entra, gera um incômodo e começa a participar. E hoje, né, vejo muito, lá na capela que eu frequento, muitas famílias da catequese participam da missa. Isso pra mim é muito gratificante. E assim, como que você consegue perceber, principalmente na perspectiva do acampamento juvenil, aquilo que você aprende no acampamento, aquilo que você desenvolveu no acampamento, sua liderança, sua maneira de ser, própria condução, de animação, de pregação. Como você vê todas essas qualidades, essas virtudes que você adquiriu lá para a vida, vamos pensar entre aspas, né, fora da igreja, fora da sua missão, da pastoral, sua vida do dia a dia, o trabalho, os estudos, os seus relacionamentos, suas amizades, tudo isso. Como é que você consegue enxergar essa realidade aplicada na sua vida ordinária? Cara, é muito engraçado isso, porque quando eu tava na faculdade, eu já era do acampamento, já tava na igreja, já tava bem colocada ali, e o meio universitário ele é um meio muito difícil. Uhum. E eu usava disso, né, de saber, de conseguir falar, de conseguir conversar pra me relacionar ali no meio. Então, muitas das vezes eu abri uma amizade dentro da faculdade porque eu ia chamar a pessoa pra fazer acampamento. Quantas vezes? É uma coisa que às vezes as pessoas têm vergonha. Porque ninguém pode saber que eu sou cristão aqui dentro da faculdade, né? Parece que é terra de ateu, né? Exatamente. E no meu caso não era, nunca poderia ser, né? Eu precisava ser cristã dentro da faculdade também. Então, Claro. às vezes eu chegava pra pessoa e falava assim, eu vou falar de acampamento? E virava. E eu lembro que uma vez, foi meu primeiro dia de aula na faculdade, eu entrei na sala errada. Entrei na sala errada. Te zoaram, aposto, né? Sim, Te zoaram muito. Sim, entrei na sala errada, porque era a minha grade era educacional na época, né? Então fazia várias matérias, faziam faculdade junto. E eu entrei na sala do pessoal de geografia e educação física, e a sala tava lotada, e eu, gente. E aí fui pra minha sala, que era a turma de biologia e matemática juntos, atrasado. Então, tipo, é mó mico tu já chegar atrasado no primeiro dia de aula. E tem que entrar... Não, foram 2 micos, né? Entrar na sala errada, depois entrar E o pior atrasado. é que, tipo, a porta de entrada, você entrava e a turma inteira te via. Não Nossa, era aquela porta no não final. É pros fundos. Não! Aí eu, gente, 2 micos. Eu lembro que eu entrei na sala, certa depois, né? E a professora daquele período, ela falou assim, façam duplas. Porque vai ter um momento de apresentação e você vai apresentar a sua dupla e a sua dupla vai te apresentar. Eu falei, ferrou. Aí o que eu fiz? Fiquei quieta no meu canto. Falei, vou deixar as duplas se formarem e eu vou com quem sobrar. Ah, covarde. Sobrou muito, muito, muito. E aí sobrou um menino que tava sentado na minha frente. E aí o menino, na hora de me apresentar, começou a me zoar. Falou assim, ela chegou atrasada hoje. E aí ela riu sem graça, porque ela chegou atrasada. E eu, poxa... Tá me expondo de novo. Aí, beleza. Só que assim, se apresentamos ali e tal, depois do intervalo, começamos a conversar sobre a vida. Ele perguntou, ele era da Baixada e tal. Eu falei assim, eu fiz... Aí eu joguei, no primeiro dia de faculdade, jogando no acampamento, na conta do acampamento. Falei, poxa, eu fiz um retiro que acontece lá na Baixada também. Aí ele, qual o nome? Eu falei, acampamento juvenil. Ele, eu fiz acampamento juvenil. Eita, o meu já tinha feito. E aí pronto, eu falei, cara... Deus, olha só, tu já me arrumou um amigo na faculdade. Graças a Deus, obrigada. E aí a gente formou um grupo, era eu, ele, umas meninas que eram de outra cidade. E um tempo depois, eu fazia faculdade com o pessoal de São José. Eu fui fazer missão em São José. Não pelo acampamento, mas pela paróquia. A paróquia mandou... Era semana missionária, a paróquia tinha que mandar os missionários para fazer missão em São José. Em qual paróquia que eu caio? Na paróquia das meninas da minha sala. Eu falei, gente, tem muito católico na faculdade! Então, assim, através do acampamento, através da igreja, eu comecei a formar os grupos sociais. Isso era muito legal, porque a gente falava, né, chamava pro acampamento, a gente falava da vida, falava do trabalho, né, Claro. na época eu fazia faculdade, trabalhava em escola, então falava do trabalho, falava da dificuldade, falava da família, né, falava várias coisas, mas tudo começou ali de um pontapé, de tipo, eu conheço um retiro que é dado bastante. Tudo deu início a uma coisa só.
E eu lembro, até hoje, que no dia do meu TCC, todo mundo, né? No dia do TCC fica nervoso, Certo. fica preocupado, né? Tudo. No dia do meu TCC, eu tava no sítio, onde seria o acampamento. Eu apresentei TCC em junho de 2019. Tava no sítio, então fiquei o dia inteiro no sítio, fazendo manutenção. Tomei banho, botei uma camisa da igreja, né? Na época, o Padre Luiz tinha feito uma homilia, e ele falava... ele falou nessa homilia, né? O céu é para os tops. E aí, top é quem resiste às perseguições, quem resiste a tudo, quem é violento mesmo diante de todas as coisas que o mundo impõe. E aí, o que a gente fez? A gente pegou e fez uma camisa escrito céu é para os tops. O que eu fiz foi apresentar o TCC com aquela camisa. Aí. O meu professor ateu, né? Ele já ficou, tipo... A menina é chata, hein? Caraca, até hoje ela quer botar... E aí, eu apresentei o TCC muito tranquila. Qual foi o tema do seu TCC? O meu TCC, eu falei sobre ambientalismo, né? Como preservar a biodiversidade, o que é a biodiversidade e tudo mais. E aí, todo mundo falava assim, Natália, você apresentou o TCC como quem bebe água. Porque pra mim... Simplicidade. Exatamente, pra mim, assim... Já tava acostumada, né? Eu falava do amor de Deus. Então, eu precisava, sim, estudar, rezar... E pra falar do amor de Deus, eu falava de Jesus Salvador, eu sentava, rezava, pedia a luz do Espírito Santo. Eu tinha que apresentar um TCC, então eu fui estudar, eu fui me empenhar, fui buscar técnicas, fui ver como que fazia. E no dia, né, o Espírito Santo também, a gente pede a luz do Espírito Santo, Claro. a sabedoria. E no dia eu apresentei como se eu estivesse falando para jovens que estavam em um retiro. E o pessoal, você apresentou como quem estava bebendo água. Então assim, eu falava, cara, isso tudo é fruto e ação de Deus. Claro. Tudo fruto e ação de Deus, porque ele pegou ali de uma menina da igreja, que às vezes só vai em coisa da igreja, né? E usou pra colocar no pessoal, pra colocar ali no profissional. Então eu utilizava disso no meu trabalho, porque eu trabalhava com crianças, eu trabalhava com contato com as pessoas, com os pais. Então eu tinha que saber falar, eu tinha que saber importar, tinha que saber como comunicar as coisas. Isso tudo vinha de uma formação que a gente recebe aqui dentro. Às vezes a gente pensa assim, o pessoal da igreja só tá lá rezando e tudo mais. A gente tá dentro da igreja para aprender a conviver com o outro. Isso aí. Para aprender a estar e a servir o outro. Isso então, assim, é uma coisa que eu tirava dali e levava para cá. Tirava dali. Até que vai chegando uma hora que tudo meio que vira uma coisa só, né? Então, assim... Tinha famílias ali no meu trabalho que sabiam que eu era da igreja. Então, tinha filhos, tinha alunos que eram alunos da escola e eram meus alunos da catequese. Tudo vai se ligando. Então, Deus ele vai buscando um caminho para todas as coisas. Isso é muito bom. Graças muito a bom. Deus. Maravilha, então. Então, Natália, eu queria que você, depois de toda essa história que você contou, daquilo que Deus fez na sua vida, já está fazendo, queria te fazer uma pergunta. Vale a pena ou não vale a pena fazer o acampamento, seguir a Cristo e, se for o caso, convida a galera então. Aí eu quero que outra câmera responda a eles aí. Eu queria dizer assim que não vale a pena. Vale a vida. Vale a vida. E aí, assim, sério, se você não conhece, se você tem medo, se você nunca ouviu falar assim como eu, cara, dá uma chance de vivenciar esse desafio, porque é uma virada de chave, uma transformação de vida muito grande, muito grande. E nós acabamos de ter acampamento agora, em janeiro, mas nós teremos acampamento em julho novamente, porque uma coisa tão boa não pode ter uma vez só no ano. Eu falava muito isso sobre o congresso. Congresso é uma coisa tão boa que eu acho muito triste ter uma vez só no ano. E não pode, né? Então, do dia 23 a 27 de julho... Já tem data. Já temos data. Meu Nós Deus teremos do céu. acampamento juvenil novamente lá no Monte São Miguel, né? Um lugar que é a casa do acampamento, né? Se tornou a casa do acampamento. A gente chega lá, a atmosfera é diferente. É uma coisa que todo mundo partilha. Os pais dos campistas partilham, né? Quando eles sobem aquele morrinho, que eles entram lá, tudo muda. Tudo muda. É um céu na terra. É um céu na terra, exatamente. Então, assim, você tá procurando algo que vai te desafiar, que vai te invadir, te trazer uma pessoa pra fora que nem você mesmo conhece. Cara, de 23 a 27 de julho, vem pro acampamento juvenil que a gente vai
esperar lá, e eu tenho certeza. Eu falo isso todos os anos, em todos os acampamentos. Você não vai se arrepender, porque ninguém nunca veio falar comigo que se arrependeu, tá? E vai ter dancinha da Natália ou não? Cara, eu tô ficando velha. Eu falo assim, pessoal, eu tô ficando velha. Lá na paróquia, a gente tem um grupo jovem, toda segunda-feira. E eu tô montando o Ministério de Dança lá no grupo jovem. Então, assim, eu tô ensinando as coreografias, porque eu falei, galera, vai chegar um tempo em que tia Natália não dançará mais. E vocês precisam saber tudo isso. Então, né, estou ficando velha, mas terá a dancinha da Natália ainda. Eu já falei pra você fazer uma rede social e postar vídeo só de dança. Já pensou que doideira? Você fez? Não Pois fiz. é, deveria ter feito, tá vendo? Quem sabe, ainda dá tempo. Tava ganhando dinheiro aí com isso. Aposto. Maravilha, Natália. Queria te agradecer muito por ter vindo. Que Deus possa continuar te abençoando, Amém. abençoando a sua missão. Principalmente que, segundo a vontade de Deus, você também possa dar muito fruto no acampamento, na catequese, aonde quer que você esteja na igreja, mas principalmente na sua vida, onde a galera te encontrar, católico ou não, possa também frutificar ali. E é ali que Deus quer que você possa testemunhar a alegria dele na sua vida e na vida de tantos, né? Muito obrigado por hoje, pelas mensagens que você trouxe, essa demonstração de carinho que você tem por Deus e também pelo acampamento juvenil, pela obra do acampamento juvenil. Que você possa continuar com essa missão, que você possa ser muito feliz aí, sempre. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, eu amo falar do acampamento, amo falar daquilo que Deus fez e faz e continuará fazendo na minha vida através dele. Eu que agradeço essa oportunidade. Isso aí. Na próxima vez eu vou te chamar aqui para falar de alguns temas de pregação, de quem sabe... Vamos lá, vão surgindo as ideias, aí eu vou... A gente vai conversando junto aí. Se Deus quiser. Bom, muito obrigado. Bom, senhores, esse é o canal Na Leitura Podcast. Espero que você tenha gostado. E de 15 em 15 dias nós lançaremos um podcast aqui para que você e eu possamos mergulhar juntos no coração de nosso Deus. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.